Senhor presidente, nobres parlamentares aqui presentes, povo brasileiro que nos assiste, é com muita alegria que subo a esta ilustre tribuna, passados já 5 meses desde o início do meu mandato, para apresentar minha prestação de contas ao povo brasileiro e discorrer sobre os nossos projetos e desafios para o futuro. Para começar meu discurso, nada melhor do que seguindo um hábito que talvez remonte a São Bernardo de Claraval, este doutor da Igreja, tão celebrado por sua admirável eloquência e que antecedia a todas as suas homilias uma súplica dirigida à Santíssima Virgem, hábito estendido a todo o pronunciamento público pelos missionários jesuítas. Nada melhor, eu dizia, do que participando dos méritos de tão salutar tradição e unindo-me a todos os católicos do Brasil, em sua devoção mariana, rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao contrário do que muitos pensam, pouco existe de gosto ou preferência na descoberta de uma vocação. Ela se dá no momento em que a situação concreta exige de nós uma resposta enérgica e decidida. Um sacrifício do qual mais ninguém é capaz, ou pelo menos ninguém está disposto a oferecer. Minha vocação política apareceu junto com a vontade e necessidade de resistir de forma correta e concreta à demolição completa de nossas instituições democráticas por parte de uma esquerda totalitária que desejava a abolição de todos os valores fundantes da nossa nação e sua substituição por uma ideologia totalmente imoral. Felizmente, meus anseios acompanhavam não somente os dos meus queridos eleitores, que confiaram em minhas propostas e me confiaram o voto, mas refletiam uma revolta geral do povo brasileiro contra o PT e o projeto de poder tirânico do Foro de São Paulo. Deixamos nosso recado nas urnas e nas ruas. E não houve trapaças, mentiras, nem facadas suficientes para deter a ascensão do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro à presidência da República. Fato que representa nada menos do que a devolução do poder aos milhões de brasileiros que tanto trabalham e sofrem após tantos anos de fraudes, desmandos e incompetência esquerdista. Quero aqui aproveitar e cumprimentar meu nobre amigo parlamentar Eduardo Bolsonaro, para afastar definitivamente da memória nacional esses tempos sombrios e fazer brilhar a luz da verdade neste Congresso e em todo o governo, era preciso que, além de uma inversão quase completa de sua composição ideológica, fosse levada a cabo a reafirmação da identidade católica do Brasil. Aos olhos de Deus, nosso país nunca deixou de ser a terra de Santa Cruz. É a terra que recebeu os esforços inigualáveis de São José de Anchieta, caminhando por nossas praias e mata adentro, com o altar nas costas, à procura de um único índio que pudesse catequizar. Terra onde escreveu seus mais belos sermões o padre Antônio Vieira, que pregava o evangelho aos colonos maranhenses com a mesma tenacidade com que certa feita pregou Santo Antônio aos peixes. Terra de Frei Galvão e dos mártires do Rio Grande do Norte, em especial Mateus Moreira, que ao ter seu coração arrancado pelas costas pelos invasores holandeses, exclamou: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento". Terra de Dom Vital, que não temeu enfrentar o próprio imperador para guardar a pureza e para guardar essa pureza da fé que recebera de Roma, cuja autoridade era posta em xeque naquele momento pelo regime do padroado. Terra de tantos fiéis leigos como Jackson de Figueiredo, Gustavo Corsão, Plínio Corrêa de Oliveira, que buscaram trazer cada vez mais a cruz de Cristo para a política brasileira e difundir pela sociedade os valores evangélicos. Sim, o Brasil não se converteu. O Brasil nasceu católico e nunca deixará de sê-lo na essência.
Infelizmente, boa parte do poder público não faz outra coisa senão esforçar-se para achincalhar, perseguir a fé de milhões de brasileiros, com uma obstinação que revela um ódio cego e incontrolável. Situação que representa um agravamento do mesmo estado de coisas, diagnosticado por Dom Sebastião Leme em sua famosa Carta Pastoral de 1916, abre aspas, somos a maioria absoluta da nação. Direitos inconcussos nos assistem com relação à sociedade civil e política, de que somos a maioria. Defendê-los, reclamá-los, fazê-los acatados é dever inalienável. E nós não o temos cumprido. Na verdade, os católicos somos a maioria do Brasil e, no entanto, católicos não são os princípios e os órgãos da nossa vida política. Não é católica a lei que nos rege. Da nossa fé prescindem os depositários da autoridade. Leigas são as nossas escolas, leigo o ensino. Na Força Armada da República não se cuida da religião. Enfim, na engrenagem do Brasil oficial não vemos uma só manifestação de vida católica. O mesmo se pode dizer de todos os ramos da vida pública. Fecha aspas. Há tentativas de se proibirem os oratórios públicos no Rio de Janeiro, a livre exposição de blasfêmias no Queer Museu e nos desfiles de carnaval, rasgando o artigo 208 do Código Penal. Tudo isso são apenas os produtos finais de uma autoridade que os inimigos da religião e da civilização adquiriram nas últimas décadas. A própria presença de propostas como as que são, no momento, capitaneadas pelo Supremo Tribunal Federal, transformando em plataforma do ativismo judicial mais tosco e bárbaro, arbitrário, com a ADPF 442 e outras aberrações jurídicas e morais semelhantes, em outros tempos, deveria desencadear uma reação de proporções gigantescas neste Parlamento, neste Congresso Nacional, que representa a vontade popular. Em apenas 5 meses, já são vários os projetos de minha autoria para combater o assassinato de bebês no ventre materno, travestido de direitos sexuais e reprodutivos e liberdade da mulher, o aborto, atentado contra a lei natural, contra o direito natural, contra a vida, o direito à vida e o 5º mandamento, não matarás, o 5º mandamento da lei de Deus, tem encontrado grande resistência da bancada pró-vida, em cujas fileiras tenho orgulho e fato, fiz questão de ingressar. E para cujo trabalho pude humildemente contribuir através de projetos como o PL 2893/2019, que revoga o artigo 128 do Código Penal, pondo fim à despenalização do aborto nos casos em que esta era prevista pelo mencionado artigo. Um projeto de lei que cria um núcleo de defensoria pública para assegurar o direito à vida do nascituro, o requerimento de sessão solene em homenagem ao Dia do Nascituro para fomentar o debate público acerca da defesa da vida e muitos outros. Tendo em vista a aplicação de uma agenda político-ideológica tremendamente impopular, que jamais teria voz na casa do povo, nossa Suprema Corte usurpou para si a competência de legislar e tenta implementar à força o aborto até a 12ª semana de gestação através da ATPF 442. Equiparou também a homofobia, fenômeno para o qual se quer a tipificação penal, ao crime de racismo através da DO 26, recentemente. Proíbe críticas à sua atuação e censura páginas que divulgam matérias contra o Supremo Tribunal Federal. Se o Congresso não reage, caminharemos rumo a uma ditadura do judiciário no Brasil e não haverá poder legítimo que se possa sobrepor à voz da tirania. Infelizmente, esse tempo parece que já chegou. Estamos vivendo sob a égide de uma supremocracia. O Brasil, que acaba de sair de um regime de corrupção institucionalizada e total desrespeito à ordem constitucional democrática, terá de lutar por todos os meios cabíveis para impedir que todos os projetos do Foro de São Paulo se realizem por outras vias. Sobre este organismo, o Foro de São Paulo, é preciso dizer que durante mais de 20 anos, os rumos da política brasileira foram decididos em reuniões de uma assembleia de partidos de esquerda de toda a América Latina, que iam até
as organizações clandestinas ligadas ao narcotráfico, a Farc, por exemplo, e grupos de sequestro, o MIR chileno, passando pelo Partido Comunista de Cuba, o Foro de São Paulo, que orientava a cúpula de todos os movimentos de esquerda do subcontinente, reúne em suas atas, apenas parcialmente disponíveis ao público, as decisões a serem tomadas por cada um de seus países membros, ferindo a soberania nacional de cada um e constituindo uma espécie de parlamento internacional não eleito que conspirou por tantos anos contra todo nosso interesse nacional. Por não ter personalidade jurídica, o Foro de São Paulo não presta contas ao público de sua movimentação financeira. Considerando as forças políticas que a compõem, torna-se altamente provável que o órgão seja mantido com verbas públicas desviadas pelos governos comunistas que dele participam. É o dinheiro da corrupção brasileira e latino-americana que parecem financiar o narcotráfico e as militâncias políticas esquerdistas. É por esses motivos e muitos outros que tenho recolhido, juntamente com outros amigos parlamentares, assinaturas na Câmara para a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito sobre as atividades do Foro de São Paulo, tão solenemente ignorado pela imprensa durante mais de uma década. Também tenho, neste mandato que Deus e o povo brasileiro me confiaram, lutado sempre ao lado do governo pelas reformas que este tem proposto para a recuperação econômica do país. Em 2018, o déficit do RGPS foi de 195,2 bilhões. O Brasil gasta hoje 13% do PIB com benefícios previdenciários, muito mais do que qualquer país com outra e com parecida estrutura demográfica similar à nossa. Segundo o relatório elaborado pelo Tesouro Nacional, gasta-se no país mais com proteção social do que uma média de 54 países. No momento crítico que nossa economia enfrenta, é preciso empenhar o máximo de esforços para equilibrar as contas públicas. A nova Previdência, que promete economizar cerca de R$1 trilhão nos próximos anos, é combatida por aqueles que trataram de desviar aproximadamente 8 trilhões dos cofres públicos. Ao contrário do que espalha a esquerda, a reforma proposta pelo governo não retirará nenhum direito do trabalhador brasileiro. Muito pelo contrário, será exigida maior contribuição dos que recebem mais e cada um será cobrado de acordo com as suas próprias capacidades. E hoje, finalmente, está acontecendo a votação do parecer da nova Previdência. E, se Deus quiser, será aprovado pelo bem do Brasil e do povo brasileiro. Sem prejuízo, também estou comprometida com outras reformas também tão importantes quanto reforma previdenciária, reforma tributária, reforma política. Tudo isso são matérias necessárias para o nosso Brasil, para nós voltarmos a crescer. É fundamental que nós entendamos isso. Que a prosperidade financeira seja acompanhada por uma recuperação da catolicidade de nossas instituições. A recente multiplicação de centros culturais católicos por todo o Brasil, congregados na Liga Cristo Rei, é um claro indício de que no seio da sociedade brasileira a fé católica está mais viva do que nunca. Representá-los é a tarefa urgente a que me propus. E aqui estou, no Congresso Nacional, para poder repetir a plenos pulmões o lema que marcou, quase 100 anos atrás, a heróica resistência em armas do movimento cristero no México, onde foram martirizados milhares de católicos pelo governo revolucionário maçônico de Plutarco Elias Calles. Viva Cristo Rei! Cristo deve reinar em nossos corações, em nossas famílias e na sociedade como um todo. E também na política. Santo Tomás de Aquino, maior de todos os teólogos e doutor comum da Igreja, define a lei como ordem ou prescrição da razão para o bem comum, promulgado por quem tem a seu cargo o cuidado da comunidade. Isso está previsto na Suma Teológica. Sendo o bem comum definido como objeto da política desde Aristóteles. Ora, não apenas este bem comum deve respeitar, numa democracia, os anseios e o sentimento religioso da maioria do povo brasileiro, como precisa de uma perspectiva filosófica responsável
que reconheça o fim último do homem, que não é outro senão a contemplação de Deus na eternidade, propiciar as condições mais favoráveis para que este fim último se realize. Para que isso possa ocorrer, é fundamental que se resgate, no plano político também, aquilo que vem sendo resgatado no plano intelectual e da cultura em sentido mais amplo, a tradição. Grande ponto de apoio para qualquer civilização, e no qual Igreja e Estado cooperam para a manutenção da ordem. A transmissão da cultura, pela estabilidade da língua e das instituições, segue a das grandes verdades evangélicas pela sucessão apostólica. Nas palavras de Jacques Bossuet, é essa sucessão que nenhuma heresia, nenhuma seita ou qualquer outra sociedade, a não ser a única Igreja de Deus, conseguiu alcançar. No plano institucional, a salvaguarda da tradição se dá pela defesa jurídica da lei natural e sua proteção contra qualquer novidade hermenêutica que busque desvirtuá-la. É por isso que me propus, desde o início, e mantenho meu compromisso, primeiro, de combater qualquer iniciativa ou projeto de lei abortista, ou que procure atacar a família e os valores cristãos da sociedade. Segundo, tornar mais rígido o combate ao tráfico de drogas por meio de um amparo legal aos policiais e combater qualquer iniciativa que vise descriminalizar o tráfico. Terceiro, assegurar o direito da família de educar seus próprios filhos e impedir a intromissão do Estado na educação moral e sexual através do respeito ao princípio da subsidiariedade. A família precede o Estado e o Estado precisa garantir e zelar, proteger as famílias. Quarto, elaborar leis de incentivo às casas pró-vida para promover um cuidado integral e digno das mães e dos bebês. Quinto, garantir a proteção integral do nascituro. Sexto, combater de forma aguerrida a corrupção. Enfim, estabelecidas as premissas com as quais pretendo continuar meu trabalho no curso de meu mandato, só me resta agradecer a Deus e ao povo fluminense pelo mandato que me foi confiado e pedir a nosso Senhor Jesus Cristo as graças necessárias para que todas as minhas ações nesta casa sejam para a sua maior honra e glória. Na pregação em que conclamo os cristãos a defenderem a Terra Santa, disse o mesmo São Bernardo, que mencionávamos no início do nosso discurso: que fazeis, soldados bravos? Que fazeis, servidores de Cristo? Abandonareis o Santo dos Santos? Quantos pecadores penitentes levaram-se nesses lugares com lágrimas e obtiveram perdão para si, desde que a espada de vossos pais delas afastou os pagãos que as desonravam? O inimigo da salvação vê esse espetáculo, que é para ele um tormento, e range os dentes de raiva. O Senhor quer provar o vosso zelo e saber se há entre vós quem defenda a sua causa. Feliz o que se torna cruzado, feliz aquele que se apressa a tornar esse sinal salutar. Defendamos também nós, como novos cruzados, com as armas da virtude e da inteligência, nossa terra, que é santa apesar de todas as quedas, a terra de Santa Cruz. Que Cristo se lembre, uma vez mais, de nossa nação e que reine para sempre em nossos corações e no coração de todos os brasileiros. Agora eu quero fazer uma parte, quero permitir uma parte ao nosso querido deputado Eduardo Bolsonaro. Por favor, deputado. Agradeço a parte, deputada Cris. Enquanto Vossa Excelência fazia esse discurso, eu notei aqui, algumas pautas que vieram à cabeça, olhando para Vossa Excelência. Reforma da Previdência, parabéns, é a responsabilidade com as gerações futuras e o texto base acaba de ser aprovado na Comissão Especial por 36 votos a 13. Para o senhor ver, presidente, o 13 atrapalha até na hora da votação da reforma da Previdência. Combate às drogas, parabéns por se manter erguida, não se dobrar ao politicamente correto, estamos juntos nessa luta, pode ter certeza. Questão do aborto, o respeito à vida, desde lá dos 10 mandamentos, e que é a base da nossa sociedade judaico-cristã, pode contar comigo também. A legítima defesa, através, inclusive, dos usos das armas, se for preciso. Basta estudar a história, inclusive do catolicismo, para ver a importância das armas na preservação das nossas vidas. Caso contrário, estaremos aí subjugados a pessoas que têm outros tipos de crença que não aquela que nós acreditamos. CPI do Foro de São Paulo,
pode contar comigo na coleta das assinaturas. Vossa Excelência tem encabeçado essa luta. É inadmissível, né? O próprio professor Olavo de Carvalho fala como que o Foro de São Paulo está aí há décadas e ninguém consegue rastrear esse conluio que se abastece, que se alimenta através de dinheiro, principalmente das corrupções, para se manter firme e forte. Um exemplo disso é os mais médicos. Fora isso, senhor presidente, certamente postales, Previ, fundos de pensão, também esse ralo de corrupção vai para o Foro de São Paulo, porque ninguém rouba bilhões para o seu próprio conforto, mas sim para um projeto de poder. E além disso, parabenizar Vossa Excelência essa semana pela leitura do relatório do projeto de lei do ativismo judicial. Eu estou estudando outras medidas também para colocar adiante nessa casa, mas conte com o meu apoio e certamente tem que ser dado destaque a isso para que os ministros do STF, senhor presidente, parem de atropelar o Congresso Nacional. Então, deputada Cris, pode ter certeza, essas pautas estão em total consonância com o que a sociedade pediu. Muitos de nós, principalmente do PSL, e aí eu me incluo, fomos eleitos graças à onda Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. E nós temos 4 anos para conquistar esses votos para nós. Mas eu falo aqui publicamente, Vossa Excelência é uma das que está, com certeza, honrando seus votos. E se Deus quiser, caso venha a ser candidato à reeleição, na próxima eleição, vai aumentar a sua votação. Porque as pessoas gostam disso. É de palavra, é de cumprimento do dever, são projetos de lei que as pessoas defendem lá embaixo na base e Vossa Excelência vai se tornar uma líder dentro desse Congresso, pode ter certeza. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, deputado Eduardo. As merecidas palavras. Agradeço também a deferência, agradeço a todos os parlamentares. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nesse parlamento representando o povo brasileiro. A voz do povo nas ruas deixou claro. A gente sabe perfeitamente o que o povo deseja. O nosso povo quer o resgate desses valores, que são sim valores cristãos. São valores que construíram a civilização ocidental e nós estamos aqui fazendo parte disso. Através do resgate dos nossos valores, nós poderemos reerguer o nosso Brasil, que é terra de Santa Cruz. Por isso, deputado Bolsonaro, eu fico muito feliz também de ter lembrado a respeito da leitura de ontem, do relatório do PL 4754, que particularmente eu julgo um dos projetos mais importantes, na minha legislatura pelo menos, porque criminaliza o ativismo judicial, tipifica como crime de responsabilidade a usurpação de competência que tem reiteradamente levado a efeito os ministros do Supremo Tribunal Federal. Um Supremo Tribunal Federal que lá tem ditadores togados que não respeitam o espaço do parlamento brasileiro. Nós precisamos reagir. O parlamento brasileiro precisa reagir e o povo nas ruas espera muito de nós. A CPI do Foro de São Paulo, o resgate dos nossos valores. O povo brasileiro é majoritariamente cristão. O povo brasileiro é majoritariamente pró-vida, pró-família. Então é exatamente isso que eles querem de nós aqui no parlamento. E nós estamos aqui para isso, deputado Bolsonaro. Fico feliz também de tê-lo como aliado, ombreando nessa batalha, nessa luta. Conte comigo também de forma indiscriminada. É muito importante nós estarmos aqui para fazer coro à voz do povo nas ruas. E que deste plenário possa ecoar também nos corações, ecoar a nossa voz daqueles que não se acovardam, que não se curvam, mas aqueles que querem realmente ver de volta o nosso Brasil erguido, terra de Santa Cruz. Por isso, eu agradeço por esse grande expediente, agradeço a todos os presentes. Viva Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e viva Cristo Rei. Deus abençoe. Amém. Amém.